Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo do PET Complementar, volume 2. Esse PET tem a unidade temática, o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, e o objeto de conhecimento, a questão da inserção dos negros no período republicano do pós-abolição, os movimentos sociais e a imprensa negra, a cultura afro-brasileira como elemento de resistência e superação das discriminações. Primeira República e suas características, contestações e dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 1900 e 1930. Gente, vocês já sabem que a abolição da escravatura ocorreu no ano de 1888, na data do dia 13 de maio, expedida pela princesa Isabel. Isso porque, por muitos anos, havia a pressão sobre o Brasil para organizar essa abolição da escravidão, tanto pela Inglaterra quanto por grupos abolicionistas que buscavam a abolição porque queriam o desenvolvimento do país em questão de mão de obra livre, no caso dos abolicionistas, mas a Inglaterra tinha o objetivo mercadológico de obter mais mercado consumidor. A partir da libertação dos negros, nós temos um cenário nada animador para esse grupo. Por quê? Havia uma grande dificuldade de obtenção de novos empregos remunerados e bem remunerados. O que ocorria? O negro era muito desvalorizado socialmente por causa da sua cor, e com a vinda dos imigrantes desde o final do século XIX, nós temos a possibilidade dos fazendeiros escolherem qual mão de obra melhor lhe adequava, se era a mão de obra imigrante de brancos ou a mão de obra de ex-escravos negros. Assim, muitos acabavam optando pela mão de obra branca. Com isso, há uma organização de uma desigualdade social para o negro que obtinha apenas trabalhos que eram rejeitados pelos brancos, vamos dizer assim, né? E, além disso, não tinham políticas públicas e sociais dentro do governo brasileiro que asseguravam a inserção do negro na sociedade. Após a proclamação da República, o cenário continua o mesmo. O governo republicano nem sequer cita o negro em suas políticas e em suas possibilidades de melhorar a sua vida e obter melhores condições de trabalho também. Além disso, muitos negros perduraram nas fazendas, mesmo sendo libertos, pelo medo de sair de lá e não conseguir emprego, sendo assim ainda mais explorados, recebendo salários baixos. A partir disso, nós temos a continuidade do preconceito na sociedade brasileira. Nós temos também as ideias do darwinismo social ainda tomando conta do ideário nacional, dizendo sobre a necessidade de um branqueamento da nação, e esse branqueamento empreendido pela chegada dos imigrantes. Assim, acreditava-se que o fator negro fosse excluído da sociedade brasileira. Então, nós temos o racismo, o preconceito como consequências sociais do final da escravidão, sem o cuidado com políticas públicas necessárias para a inserção desse negro na sociedade. A partir disso, nós temos consequências desse final da escravidão impensada até os dias de hoje. Se nós formos observar, morrem mais jovens negros do que brancos por causa de armas de fogo. Ainda há uma criminalização do negro e um preconceito muito grande sobre esse grupo da sociedade. E negros ainda acabam recebendo salários menores do que brancos, acabam sendo em menor número nas universidades, acabam sendo também vítimas da evasão escolar em maior número do que os brancos, ou seja, infelizmente a sociedade ainda tem
mecanismos de separar brancos e negros, mesmo que sejam mecanismos muito sutis, como a falta de renda, como a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família. Durante a Primeira República, um movimento teve destaque e teve participação de descendentes de escravos. Foi a Revolta da Chibata, ocorrida no ano de 1910 na cidade do Rio de Janeiro. Os marinheiros da Marinha Brasileira amotinaram-se em navios e, apontando os canhões e armas para a cidade do Rio de Janeiro, ameaçaram destruir a cidade caso os castigos físicos não fossem retirados das normas da Marinha Brasileira para os marinheiros. Por que isso? Porque até aquele ano, os marinheiros que cometessem erros, eles poderiam ser punidos com chibatadas, então punidos fisicamente. Isso trazia um desconforto muito grande, porque relembra aquela marca da escravidão, onde o negro era tratado como animal e quando cometia algum erro ou tentava contra o seu senhor, era castigado por meio também de chibatadas num pelourinho. Então, essa desigualdade de tratamento perdurou após o fim da escravidão. Aí o exemplo da Marinha Brasileira até o ano de 1910. E nós temos, por causa do darwinismo social, como eu apresentei anteriormente, a crença de que a raça branca deveria prevalecer na sociedade brasileira. E a partir disso, nós temos, as famílias tentando fazer esse branqueamento pelos casamentos com pessoas de cor mais clara, para terem filhos mais claros. Aí o exemplo na imagem que vocês estão vendo, E aí a gente pensa o que sobre essa imagem? A desinformação, que havia na sociedade da época. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!